Coletiva. Eu brinco, né, com os meus alunos, até se vira. Você tem que ler. Se eu tenho um empreendimento, eu tenho que ler e todo ano eu tenho que acompanhar as alterações. Reajuste também, né? Os reajustes. Reajustes salariais. Então, plano de saúde. Então, várias questões que não estão na lei. Então, o reajuste salarial é muito interessante porque o reajuste, se não tiver negociação coletiva, o empregador não tem a obrigação de dar o reajuste. Certo. Então, é através dessa negociação. Então, a empresa e o sindicato direto, o acordo coletivo. A convenção coletiva tem a mesma finalidade, mas quem faz a negociação é o sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores. O que muda? Quem representa. Então, às vezes, a negociação é direto com a empresa, o sindicato faz direto com a empresa, tem um acordo. Às vezes, o sindicato dos empregados já negocia direto com o sindicato dos empregadores. E é muito interessante, porque nós temos, por exemplo, sindicato de empregados no comércio, por exemplo. Então, você tem várias empresas que trabalham nessa área. Então, você tem o sindicato patronal, negocia com os sindicatos empregados e todas as empresas do ramo do comércio têm que seguir essa norma. E todos os empregados têm esse direito e seguem essa norma. Então, se você tem um comércio, você tem que ficar atento, por exemplo, a isso. Porque pode ser que o sindicato negocie lá com o patronal, com o do comércio, e você não está sabendo das condições que foram lá acertadas. Fundamental. Então, tem muitas condições de trabalho. A gente fala, às vezes, o empregador, ele deixa de cumprir uma obrigação contratual porque aconteceu algum incidente ou ele deixou de cumprir, ponto. Mas às vezes ele deixa de cumprir uma obrigação porque ele não tinha conhecimento do que estava na convenção coletiva ou no acordo coletivo. E não é uma maldade às vezes. Às vezes ele não tem conhecimento do que está na convenção no acordo. Isso é muito comum. E às vezes, né, a empresa tem vários quinais, tem várias funções dentro de uma empresa só, e às vezes tem vários acordos, com várias convenções coletivas que ela tem que respeitar de várias áreas, né? Pode ter uma categoria diferenciada dentro da empresa. Então, às vezes é comércio e indústria. Isso. Então, né? Você tem o transporte, quem faz o transporte. Exato, a pessoal da entrega é a convenção coletiva dessa área, do comércio é outra, da indústria é outra, quer dizer, a empresa pode ter várias convenções ali para ter que respeitar. Né? E é interessante que o empresário pequeno, você tem lá, por exemplo, monta uma loja. Uma loja, eu e minha filha, minha mulher, ou sozinho. De repente eu contrato um empregado. Automaticamente, aquele empresário se submete às regras daquela norma coletiva. Então, qual que é a sugestão? Ele tem que ler a convenção coletiva. Eu brinco, né, com os meus alunos, até se vira. Você tem que ler. Se eu tenho um empreendimento, eu tenho que ler e todo ano eu tenho que acompanhar as alterações. Porque... Ou ter uma consultoria trabalhista. Ou né, ter uma consultoria específica, né, trabalhista, ou de gestão de pessoas, para isso, que alguém que vai ler e vai fazer a orientação. Porque às vezes tem um detalhezinho que você não fornece um direito, uma alimentação, tem lá e pode criar um passivo trabalhista, porque de repente eu tenho que entregar todo mês uma cesta básica avaliada em R$350, ou alimentar o cartão alimentação. E não faz. Tá lá, né, sei lá, minha empresa eu faço 1 hora de almoço e no acordo coletivo são 2 horas. Né? Você pode ter um valor maior, né? Ou ter Tem que respeitar, porque às vezes na convenção é um horário de almoço, é uma carga horária, férias, pode ter uma série de coisas. Outros direitos, a proteção pré-aposentadoria. Então são muitas regrinhas. Sim. E de repente você cria um passivo, vamos supor, exemplo da cesta alimentação, R$350 no mês. Ele não se atentou a isso. São 12 meses de trabalho. Quase... Empregado com 3 anos, você cria um passivo. E aí nós temos uma questão que eu chamo muito a atenção, que é o hábito de cultura, a cultura, né, de leitura, o hábito de leitura. Às vezes a gente não tem o hábito, às vezes a gente tem um hábito de produção, de trabalho, mas não de leitura. Então é um ponto super importante para evitar o passivo. Algumas empresas maiores, ela tem o sistema de compliance, ou seja, se a empresa está agindo em conformidade com as normas. Essa semana passada eu participei de uma banca de mestrado, numa faculdade, em que a mestranda defendia o trabalho dela discutindo a questão da eficácia ou não do compliance. Ou seja, se a empresa está de acordo com a legislação.
Então é óbvio que a empresa pequena ela tem uma dificuldade no início, né, de fazer, mas isso não pode ser um fator impeditivo dela conhecer a sua convenção e o seu acordo. E aí uma dica que até nós falamos aqui uma vez, que nós temos os sindicatos, a gente vê muito sindicato com efeito negativo, o sindicato, né? Mas nós esquecemos que os grandes sindicatos são sindicatos de empregadores, né? Então nós temos tanto é que os sindicatos dos trabalhadores foram meio, acabaram sendo muito prejudicados pelas novas legislações, mas os patronais continuam maravilhosos. E essa é uma questão interessante. Eu fiz um debate interessante, acadêmico, porque nós tivemos uma fase em que os sindicatos dos empregadores se preocupavam muito com o pagamento da contribuição, do imposto sindical dos empregados. E um dia eu estava no evento e tinha uma jurista falando e me caiu a ficha. Por que os empregadores estão preocupados com a contribuição do sindicato dos empregados? Eles não têm legitimidade para essa preocupação. Sim. Quem tem legitimidade de se preocupar são os empregados, que são os interessados, eles que estão pagando. Mas é uma organização cultura. Pode fica mais difícil de negociar. E é interessante que eu acho que as empresas organizadas é melhor. Eu acho. Os sindicatos empregadores são muito melhor se os seus colaboradores forem organizados pelos sindicatos. Você tem mais proteção, mais fácil de negociar, mais fácil de chegar a acordos. E as pessoas criminalizam. E as empresas também. Desconhecimento. As empresas participarem de sindicatos, né? É extremamente importante. Eu acho que é. Para a questão de mercado, para a questão de orientação. Sindicatos, jurídica. Associações, tudo que une um setor é importante, né? Para poder ficar mais fácil de lidar, né? Você tem uma indústria, por exemplo, você tem uma indústria metalúrgica, os sindicatos metalúrgicos em muitas regiões são muito fortes, né? E aí consegue crescer melhor, negociar melhor. E quando criminaliza isso, fica... Né? E é interessante que naturalmente, é da natureza da relação. Quem reivindica o reajuste salarial é o sindicato em nome da categoria. Se a categoria não está organizada, quem vai reivindicar? O empregado vai chegar lá e falar, patrão, eu quero 6% esse ano. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente tem que ser muito leal nesse sentido, né? Então, quem faz isso... Tanto é que você vê as categorias como metalúrgico, que nós falamos que tem plano de carreira, tem um piso salarial maior, tem uma série de benefícios que outras carreiras que não são organizadas não têm. Não tem. E isso é ruim? Não, porque volta para o mercado. Porque aquele metalúrgico, ele vai comprar no nosso comércio. Exato. Então vai vender mais geladeira, vai vender mais fogão, vai vender mais cartão de ponto, né? O cartão, o aparelho, né? Quanto mais funcionário, melhor para vocês, né? Então a gente tem que pensar nessa questão coletiva e função social do trabalho. Então as negociações coletivas, eu sou muito fã de negociações coletivas em múltiplas áreas, não apenas na área da relação de trabalho, mas na questão dos conflitos sociais, né? A sociedade se organiza e resolve o seu problema, né?